Este programa nasceu da vontade que sempre tive em dar à minha cidade um pouco de mim. Afastado dela há mais de 12 anos, tenho na memória tantas recordações que poderão colaborar para uma ideia do início da radiodifusão em Passo Fundo. Aos adultos com mais de 40 anos, através dos fatos que citarei e das músicas que serão rodadas, creio que será agradável recordar. Os mais jovens, que já estão acostumados com as maravilhas atuais do mundo dos sons, tomarão conhecimento da luta nas 2 primeiras décadas da existência da radiodifusão local e das situações enfrentadas pelos radialistas mais antigos e que a trouxeram até o atual estágio. Bem antes do rádio, 2 serviços de alto-falantes prestaram sua colaboração para informar e alegrar com músicas os passofinenses. O primeiro foi o serviço de alto-falantes da Casa Rádio, dos irmãos Jaime e Alceu Laus. A Casa Rádio tinha suas instalações no prédio, onde hoje é o restaurante Maracanã. Os alto-falantes eram distribuídos naquela quadra da Rua Moron e na Avenida General Neto, inundando com seu som a Praça Marechal Floriano, onde o footing concentrava milhares de pessoas que passeavam nas noites de sábados e domingos de um lado para o outro, concentrando-se nas calçadas da praça e parte fronteira aos cinemas Coliseu, Café Colombo, Cinema Imperial, Obras da Catedral, Café Elite e Livraria Progresso. Usando o microfone, Jaime e Alceu Laus promoviam um concurso de palpites quando jogavam 14 de julho gaúcho e também o rio-grandense. Este último era chamado também de ferrinho, por ser formado unicamente de elementos pertencentes à aviação férrea. Havia promoções especiais de vendas, destacando-se a de Natal, com o Papai Noel cercado da gurizada e recebendo os pedidos de presentes. Reproduzia partidas de futebol irradiadas pela Farroupilha de Porto Alegre, avisos de utilidade pública, dedicatórias para os namorados e noivos que ofereciam aos seus pares. Era uma alegria nas noites de verão, as ruas centrais com intenso movimento de pedestres e o seu João vendendo o amendoim torradinho no canto da praça. E com música bem brasileira. Mas o que precedeu a radiodifusão foi o serviço de alto-falantes de propriedade de Eleodoro Antunes, que, introduzindo equipamentos mais potentes e modernos, instalou a propaganda sonora Guarani, também chamada carinhosamente a voz do poste. As potentes cornetas, projetores de som próprios para o ar livre, continuaram espalhadas pela Praça Marechal Floriano. E os estúdios, muito bem montados, funcionaram na Rua Bento Gonçalves, proximidade do Hotel France, na Rua Independência, quadra da Praça Marechal Floriano, ao lado do Novo Bazar, e finalmente na mesma rua entre o Bar Independência e Companhia Telefônica, onde encerrou as suas atividades com a chegada da radiodifusão. A propaganda sonora Guarani, que os locutores davam como prefixo PSG, já rodava jingles de Melhoral, Glostora e outros produtos da Sidney Rosa e Colgate Palmolive. Fazia textos de publicidade local, transmitia diretamente do clube comercial as suas reuniões dançantes aos domingos, que eram às 20 horas, animadas pela orquestra de Célio Barbosa e Aristeu Barbosa. Divulgava notícias, utilidade pública e muita música através de dedicatórias, e também na sua programação própria. Os locutores já eram selecionados, com dicção perfeita. Entre eles, Rubens Gomes, Maurício Siroski, Daltro Braga e Josué Duarte. 1945. As manchetes em letras garrafais cobriam as primeiras páginas dos jornais de todo o mundo. Terminava a Segunda Grande Guerra Mundial, que durante 13 anos semeou a destruição, a fome, a miséria. Iniciada por Hitler atacando a Polônia, alastrou-se por toda a Europa e continentes envolvendo também as Américas. Finalmente o mundo estava livre do pesadelo da guerra. Euforia geral. Chegou a tão sonhada paz. Atenção, mundo livre. Atenção, democracia. Este é o grito de alerta.
Não deixemos que o mundo civilizado caia outra vez nas mãos de loucos e atrevidos, para que não se repita o deplorável inverno de Hitler. Esta é a voz de Adolf Hitler, o mais terrível ditador que o mundo já conheceu. Durante 13 anos ele conduziu um reinado de terror. E nesse período suas aparições públicas criaram um verdadeiro estado de hipnose geral que arrastava seus inúmeros seguidores para o mundo fantástico de suas conquistas. Enquanto o Führer berrava, a multidão respondia com a sua ovação especial. Sieg Heil! Sieg Heil! Iniciava uma alegre canção. O Brasil, distante e embora do teatro da guerra, teve vários navios afundados por submarinos alemães aqui em nossas águas territoriais. Já sofrendo com a grande convulsão mundial, sendo atacado em suas costas, sendo pressionado por uma decisão, declaramos guerra ao eixo formado por Alemanha, Itália e Japão. A Força Expedicionária Brasileira, composta de soldados de nosso exército, com homens de todos os estados, atravessou o Atlântico e na Itália foi reconhecida por todo o mundo a bravura dos nossos heróicos pracinhas. Lamentando as baixas ocorridas, nossos heróis foram lutar longe para não deixar que a guerra chegasse até aqui em nossos lares. Com o término da Segunda Grande Guerra Mundial, a nossa FEB regressou à pátria, coberta de glória e fazendo parte dela vários passofundenses. A partir do segundo semestre de 1945, o mundo todo iniciou uma nova era. Das reconstruções, do progresso tecnológico, o racionamento de combustível, de alimentos e energia elétrica cessou. Esperança, entusiasmo por um mundo melhor, de paz, de trabalho, era o que se via nos rostos e se ouvia das pessoas. Época propícia para levar avante as ideias que a guerra não permitia transformar em realidade. Por exemplo, abrir emissoras de rádio no interior. Porto Alegre contava com 3 emissoras de rádio: Farroupilha, Difusora e Gaúcha. A mais potente era Farroupilha, pertencente ao grupo liderado pelo general Flores da Cunha, que também mantinha a radiodifusora. O diretor da Rádio Farroupilha era o Sr. Arnaldo Balvé. Os diários associados, sob a liderança de Assis Chateaubriand, que mantinham um império de jornais, revistas e estações de rádio no centro e norte do país, adquiriram a Rádio Farroupilha e também a difusora. Com a chegada dos associados, o Sr. Arnaldo Balvé colocou seu cargo à disposição e retirou-se da direção da emissora, saindo com ele vários funcionários de sua confiança, que mais tarde lhe auxiliaram nos planos de abrir emissoras nas principais cidades do interior do estado que oferecessem condições. Após contatos com autoridades e elementos representativos da cidade, não faltando um perfeito entrosamento com os órgãos de divulgação já existentes, chegou o Sr. Arnaldo Balvé a Passo Fundo nos primeiros meses do ano de 1946. Jornalista Túlio Fontoura. Nos idos de 1946, no começo de 46, quando o prefeito de Passo Fundo, nosso bom e estimado amigo Arthur Ferreira Filho,
aqui apareceu, com pouco dinheiro, o nosso Arnaldo Balvê, que trazia uma concessão para instalar no interior do Rio Grande do Sul, em algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul, umas emissoras de uma rede de radiodifusão. E entre as cidades que lhe tinha concessão figurava a nosso Passo Fundo. Procurou-me o Arnaldo Balvê, que eu havia conhecido no tempo do Banco Pelotense, como seu contador aqui em Passo Fundo. Isso lá pelos anos de 1926. Pediu-me que eu amparasse a sua iniciativa, esclarecendo que ele estava lutando com certa dificuldade para instalar a emissora. Não foi difícil conseguir local para a instalação das torres de madeira de 22 metros de altura, confeccionada pela firma Tagliari Menegas e Companhia, que sustentava uma antena horizontal tipo Marconi, com 5 fios de cobre número 10. Local: Praça Brasil, na Vila Rodrigues, por cessão da Prefeitura Municipal, que tinha como prefeito o coronel Arthur Ferreira Filho. Na época, a praça era um campo, somente com árvores na sua parte superior, de frente à Igreja Santa Teresinha. Deu perfeitamente para instalar as 2 torres, os radiais e a casa do transmissor de 250 watts. Ela foi construída pelo engenheiro Luiz Corgel e o construtor Francisco Ianés. Naquela ocasião, eu já dirigia o Diário da Manhã e prontifiquei-me a amparar a iniciativa do Arnaldo Balvê. Apresentei-o ao Ferreira e consegui com o Ferreira que ele colocasse a tenda ali na praça da igreja, na Vila Rodrigues, porque o Balvê não tinha dinheiro para comprar um terreno. Na Praça Brasil, estiveram as antenas da Rádio Passo Fundo durante 5 ou 6 anos, até serem transferidas para onde funcionam hoje. Como zelador, um senhor já aposentado, de idade avançada, mas que desincumbiu-se de maneira surpreendente nas funções de ligar o transmissor, ficar atento à leitura dos instrumentos durante todo o horário de radiações e mantê-lo cuidadosamente em dia. Sr. Fidêncio Medina, que faleceu ainda nos primeiros anos de funcionamento da emissora. Durante sua enfermidade, foram várias as vezes que, revezando-me com colegas de dia ou de noite, tive aos meus cuidados o transmissor naquele local. Aliás, a casa que abrigou o primeiro transmissor da Rádio Passo Fundo ainda lá se encontrava no último passeio de recordações que fiz à Vila Rodrigues. Ela servia para a guarda de material de conservação da praça. E coube a mim, em 1955, fazer a doação do imóvel à prefeitura, quando dali transferimos por completo toda a nossa aparelhagem. Os estúdios também foram inicialmente muito modestos. O Sr. Hélio Vig havia construído um prédio na Rua Coronel Chicuta, 441, hoje, para melhor localizá-lo, o sítio que fica de frente ao Palácio Episcopal. Havia uns lances no subsolo com entrada pelo portão. Nesses lances foram instalados a portaria, sala de controle, estúdio, discoteca, sala de gerência, almoxarifado e uma pequena sala de estar onde, através de um visor de 2 metros por 1, os visitantes podiam ver os locutores, apresentadores de programas e as atrações que estavam sendo irradiadas. Jornalista Túlio Fontoura. A estação foi colocada, foi instalada, o escritório, o estúdio foi foram instalados num prédio do Hélio Vig, meu compadre. Eu fui o criador da casa. Como não havia material acústico, o estúdio, medindo 4 metros por 6, tinha todas as paredes cobertas por pesadas cortinas de lã, pregueadas com panos verdes e vermelhos alternados. No teto, centenas de apliques de cetim ou outro tecido lustroso, branco e com franjas na parte inferior, formavam uma decoração muito bonita e, juntamente com o grosso tapete vermelho, completavam o ambiente necessário para transmissões perfeitas de um estúdio de rádio. Deram
sua contribuição para que Passo Fundo tivesse sua primeira estação de rádio além dos elementos locais, a Deodato Araújo, diretor técnico das emissoras reunidas, Paulo Amaro Salgado, com grande experiência nas lides administrativas, ambos acompanhando de Porto Alegre o Sr. Arnaldo Balvé desde os primeiros contatos com a comunidade passofundense. Os técnicos, Ciro Porciúncula e Alcides Krebs, além de auxiliarem na montagem dos primeiros 3 anos da Rádio Passo Fundo, foram também responsáveis por sua manutenção aqui residindo. A Deodato Araújo continua emprestando sua eficiente colaboração à empresa. Paulo Amaro Salgado faleceu há 1 ano e meio. Era assistente da direção-geral. Ciro Porciúncula continua no departamento técnico junto ao escritório central em Porto Alegre. E Alcides Krebs é técnico da Rádio Guaíba.